TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Esses pensamentos suicidas estão diretamente relacionados a um quadro depressivo. Ele é um sinal, inclusive, de um quadro depressivo. Aí ela falou, mas eu tenho isso desde os 8 anos. Eu falei, então, as chances de você ter depressão desde os 8 anos é muito grande. Porque a depressão e a ansiedade são comorbidades muito comuns em quem é TDAH. Eu falo isso pro meu médico direto. Eu falo assim, não tem como, eu não conheço TDAH adulto que está descobrindo agora que não tem ansiedade, não tem depressão, um pouquinho dos dois ou os dois juntos. Até mesmo porque quando ele vai procurar um médico, é por conta dessas duas coisas. É o primeiro sinal que tá algo errado, né? É. E ele tem uma vida, às vezes, que ele não acha que é produtiva. Ele tem uma vida que ele passa o dia inteiro e não fez nada. E ele detesta isso. Ele não suporta isso. E aí o que acontece? Como é que ele se sente? Fracassado. Bosta. Bosta. É isso. Podemos falar um bosta. Podemos falar um bosta? Podemos. Qualquer coisa, o problema é que tá ao vivo, né? Se eu falar qualquer coisa que não pode, também você não vai falar assim, você não pode falar porque tá ao vivo já. Não, foi. pode falar sim. Tem uma coisa aqui, fazendo um adendo, um gancho, que você falou do TDAH adulto, que ele é menos estudado, de fato é, mundialmente, e menos compreendido, de fato é também. Eu acho que uma das coisas que mais pega no tratamento, no diagnóstico, tratamento da condução do tópico TDAH adulto é justamente a coisa não linear, a apresentação não linear dele. Não, mas o TDAH adulto, uma vez medicado, uma frase que eu ouço direto por aí. TDAH adulto, uma vez medicado, seus problemas estão resolvidos. Obviamente que não. Algumas pessoas, e eu acho que é uma minoria, resolve boa parte, talvez 80%, do alívio dos sintomas, que a gente pode até classificar talvez como um TDAH leve, se for o caso. Mas principalmente o fato das pessoas não perceberem que até os medicamentos que arrumam alguma coisa acabam bagunçando outras e a gente fica perdido sem saber, pô, mas então não tem jeito isso que eu tô sentindo? Isso é uma das coisas que eu sinto. Porque assim, a gente vive, acho que até a língua portuguesa mesmo. Depois eu estudei letras, eu não te contei, mas depois eu estudei letras e eu fui professor de inglês por muitos anos. Muito obrigado. Eu fui professor de inglês por muitos anos e depois eu comecei a estudar um negócio que chama neurolinguística, que tem a ver com o significado que a gente dá para as coisas e de como é que a gente se sente em função dos significados que a gente dá para as experiências que a gente vive. E eu achei que isso me ajudaria muito. Eu sempre gostei muito de línguas, inclusive durante toda a minha faculdade de engenharia elétrica, eu dei aulas de inglês. Eu só parei quando os chabus estavam grandes, né? Psicologicamente falando. Eu parava tudo. E aí? E eu comecei a estudar neurolinguística justamente porque isso sempre me encantava. E tinha uma maneira de, bom, se eu consigo mudar o significado das coisas que eu estou vivendo, isso também pode me ajudar a me sentir diferente e, consequentemente, auxiliar no meu comportamento. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que, por exemplo, o tratamento medicamentoso com TDAH é cientificamente comprovado como um tratamento de sucesso, inclusive o tratamento de maior sucesso em toda a psiquiatria. Agora, o que é um tratamento de sucesso? Porque essa é uma afirmativa que possui dentro dela um grau infinito de subjetividades. Por quê? Você acabou de dizer, o remédio vai vir e vai auxiliar com algumas coisas. Isso quer dizer que ele teve sucesso? Pode ser que para mim sim. Depende do caso. Pode ser que no seu caso, por exemplo, os efeitos colaterais não tenham sido tão bons assim a ponto de fazer com que valessem os benefícios que você ganhou e talvez não tenha sucesso. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o tratamento medicamentoso é importantíssimo. Eu sempre falo isso para todo mundo. Isso é um dado científico. Quer dizer, se você está evitando, né, o tratamento medicamentoso, você está perdendo uma oportunidade muito grande de conseguir avançar mais. Agora, ele não é feito em Hogwarts. Não é o Harry Potter que vai dar a pílula mágica para você e você pronto, a vida vai ficar linda, bela e maravilhosa porque você está tomando medicação. E ele é uma ajuda. Por quê? Nós somos complexos e subjetivos. A gente não tem como dizer, o tratamento
tomou o remédio, resolveu. Resolveu o quê? Em que intensidade? E cada indivíduo vive uma realidade diferente. Dependendo da realidade na qual ele vive, o TDAH vai afetar ele mais ou menos. E isso é essencial para o tratamento dele. Porque é essa reunião do que ele é com o contexto no qual ele está inserido que vai resultar em como ele se sente no comportamento que ele tem e nos resultados da vida dele. Então, tudo isso precisa ser avaliado.